Teologia da Reforma Protestante, prosseguindo na leitura do artigo que retrata a vida de Balthasar Rubemeier, agora vamos ler sobre um catecismo cristão que ele está escrevendo. Um catecismo cristão expõe em formato de diálogo entre Leonard e Hans as características fundamentais da fé anabatista em forma de um catecismo. Este percebe em 2 ou 3 anos os catecismos de Lutero, né? No caso ele antecede, né? Em 2 ou 3 anos os catecismos de Lutero. Embora esta obra aborde cada ensino distintivo dos anabatistas, também destaca os pontos em comum, tanto com os católicos como com os protestantes. Ao afirmar os ensinos tradicionais da Igreja sobre a Trindade, segundo foram estabelecidos em Calcedônia, mas fica evidente que para Rubemeier, a Bíblia é o esteio da doutrina cristã, e não Agostinho, nem os concílios, nem os escolásticos da Igreja. Na sua condição de mestre da Igreja Anabatista de Nikolsburg, ele conseguiu produzir um livro de instrução muito útil, não só para os jovens, mas também, como diz na introdução, para as pessoas como ele e os barões de Liechtenstein, que permaneceram tanto tempo no erro. Ou seja, ele é uma pessoa importante. Era difícil sair alguém do meio dos anabatistas, porque os anabatistas eram camponeses. Eles não tinham chance de ir estudar na cidade, porque era um ensino católico. Se chegasse lá no ensino católico, ele defendesse, né, o rebatismo das crianças quando adulto, ele seria perseguido. E claro, os seus pais não queriam que os seus filhos estudassem na Babilônia apocalíptica. Então Rubemeier foi alguém que estudou na Babilônia apocalíptica, tá bom? Aprendeu tudo de errado, mas teve uma hora que se converteu. Prosseguindo, foi precisamente dentro do contexto da igreja que Rubemeier compreendeu o papel tanto do batismo quanto da ceia do Senhor. Embora por causa da fraqueza da carne, tentasse evitar a tortura e o martírio, ele sabia e ensinava que o sofrimento era um elemento essencial do discipulado, e o batismo, em seu significado mais profundo, constituía um compromisso de viver e morrer por Cristo. Nunca se referiu a Zwinglio por nome em nenhum de seus tratados escritos contra sua posição, até depois de ter sido encarcerado e torturado por ordem dele. Mesmo assim, no polêmico panfleto sobre o batismo de infantes, Rubemeier basicamente se limitou a mencionar os métodos usados por Zwinglio contra ele e contra os outros anabatistas, né? Então, esse foi um exemplo de como ele estava organizando a teologia dos anabatistas contra os reformados. A apelação para a palavra de Deus foi o método que Rubemeier usou na hora de resolver as dificuldades que ameaçavam a comunhão anabatista. Hans Hut, um antigo seguidor de Thomas Muster, havia sido batizado por Hans Deck em 1526. Pouco depois chegou a Nikolsburg. Hut ainda defendia as ideias milenaristas e insistia no uso da espada pelos piedosos contra os ímpios para estabelecer o reino de Deus. E aqui é um caso importante, porque esse era um homem que ele era luterano, tentou se aproximar dos anabatistas, mas ele defendia o uso da força para combater os hereges reformados e católicos, né? Rubemeier adotou uma posição enérgica contra as manias de Hut e as convicções de Heidemann. Ele apoiava a legitimidade do Estado de usar a espada e conferia à igreja a autoridade em assuntos espirituais. Ou seja, ele dizia, nós não devemos fazer a guerra, né? Enquanto tinha alguns que vinham, né, se aproximando da igreja dele, defendendo a guerra. Prosseguindo, portanto, ao rejeitar os princípios anárquicos de Hut, se apartou do princípio
de não resistência dos primeiros anabatistas, embora em um grau menos grave que o desposado por Ruth. Ou seja, os anabatistas, eles sempre defenderam, tá bom, a não resistência. Ou seja, se vierem nos matar, nós vamos aceitar a morte. Vamos falar de Jesus para eles, mas vamos aceitar a morte. Isso para o católico era inaceitável, porque o católico ele tinha que lutar contra o muçulmano, ele tinha que lutar contra tribos, né, selvagens, ele tinha que honrar os reis. Aquele compromisso fazia com que os católicos falassem: se os muçulmanos forem invadir a Europa, nós temos que fazer guerra. Os anabatistas diziam que não, nós não devemos fazer guerra, né? Nós somos cristãos, somos protegidos por Deus. Era isso que eles pregavam. Ao confrontar o comunismo de Wiedemann, ele afirmou a posição de Felix Menz e dos irmãos suíços. Rubinmeier rejeitou a comunhão de bens, mas apoiou o princípio que os irmãos deviam compartilhar o que tinham com os necessitados. Por que ele rejeitou a comunhão de bens? Porque os anabatistas, como viviam no campo, eles faziam o seguinte: eles plantavam, do que eles plantavam, eles comiam, e era de todo mundo. Né? Olha, essa terra aqui é a nossa. Nós vivemos aqui plantando e comendo, e tudo que nós plantamos pertence a todos. Todos trabalham, todos comem. Então, isso era para seguir o modelo do Novo Testamento, né? Que o apóstolo Pedro falou, para que todos começassem a trazer as coisas em suas fazendas e distribuir entre os pobres. Né? Então, o Rubinmeier, ele, por viver na cidade, né, ele já rejeitou essa parte dos anabatistas, mas dizia que o cristão ele deve ajudar um ao outro. Mas viver na cidade é diferente de você viver no campo e ter tudo em comum.